Amados amigos, que está ao alcance desse vídeo, estamos aqui mais uma vez para contar para vocês coisas maravilhosas da parte de Deus, experiências maravilhosas que Deus tem nos revelado através da sua palavra, a Bíblia Sagrada, através de sonhos. Estamos aqui mais uma vez para passar para vocês algumas experiências de Deus. O que eu quero falar hoje para vocês é sobre a ressurreição dos mortos, né? É uma coisa que as pessoas não creem, muitas pessoas não creem que vai haver uma ressurreição. Muitas pessoas pensam que morreu, acabou. Acham que a morte é o fim. Não, a morte não é o fim. É o começo, né? Porque tudo aqui nessa vida passa, é ilusão, acaba. Mas quando nós saímos dessa vida, nós vamos entrar na verdadeira realidade, no mundo espiritual. Estou aqui para contar para vocês alguma experiência sobre a ressurreição dos mortos. Como será? De acordo com a Bíblia Sagrada. Vou começar aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 26, no versículo 19. Vou ler apenas o versículo, por enquanto, aqui no livro do profeta Isaías. Tá? No capítulo 26, versículo 19, que diz, olha só, diz a palavra de Deus: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai, exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Isso está registrado na palavra de Deus, falando sobre a ressurreição dos mortos. Mas como se dará isso? Se dará em duas etapas, tá? Vai haver duas ressurreições. A primeira ressurreição vai ser a ressurreição das pessoas que teve encontro com Cristo. As pessoas que procuraram aceitar Jesus como Senhor das suas vidas, permitiram Ele entrar nos seus corações, fazer morada. As pessoas que passaram pelo processo do novo nascimento. Quando nós falamos novo nascimento, significa conversão a Deus. É deixar as coisas velhas, né? Deixar a natureza pecaminosa para trás e procurar se apegar às coisas de Deus. Procurar ter novidade de vida de acordo com a Bíblia Sagrada. Todos aqueles que fazem isso, procurar adorar o Senhor, procurar tirar tempo, pelo menos 2 horas por dia, no dia na semana, procurar uma igreja evangélica, onde se prega a palavra de Deus, uma igreja que tem ensinamento bíblico, vive de acordo com a palavra de Deus, procurar se membrar a uma igreja evangélica. A palavra de Deus diz que tudo que ligado na terra será ligado nos céus. Então é necessário estar ligado no corpo de Cristo, que é a igreja. Ela simboliza o corpo de Cristo. E cada um de nós somos membros desse corpo. Todos aqueles que passar por esse processo de conversão, no dia da volta de Jesus, eles vão ressuscitar um corpo glorificado, corpo novo. Vou ler também para vocês, lá em Coríntios, 1 Coríntios, antes de eu passar pelo testemunho, né, que Deus me mostrou, como será essa ressurreição. Quero ler para você 1 Coríntios,
no capítulo 15, no versículo 13 em diante, tá? Versículo 13 até o versículo 23. Se tiver a tua Bíblia aí, acompanha com a tua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 13 até o 23. Olha o que está escrito. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E também somos considerados como falso testemunho de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, né? Versículo 20 está escrito: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Quer dizer, o primeiro dos que morreram, né? Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Da continuidade. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois que são de Cristo na sua vinda. Quer dizer, através de Adão, por causa da desobediência, nossos primeiros pais, Adão e Eva, toda a raça humana herdou a morte, tá? A morte física e também a morte eterna. Mas o amor de Deus para com o ser humano foi tão grande que Ele traçou um plano de salvação para que através de Jesus todo ser humano tenha acesso a Deus. Todo ser humano ressuscite no último dia para a glória de Deus. Então nós sabemos, o primeiro homem, Adão, a morte veio através dele, mas o segundo homem, Jesus Cristo, a vida eterna veio através dele, porque ele venceu a morte. Nós sabemos, ouvinte, o salário do pecado é a morte. A Bíblia fala, o salário do pecado é a morte. Tá? Mas Jesus pagou com a sua vida. Tá? Jesus morreu por causa do nosso pecado e pagou o nosso pecado com a morte. Mas ele não permaneceu morto, porque ele não tem pecado. E através de Jesus, todo ser humano que quer Jesus, que quer largar a vida errada, que quer um dia deixar Jesus entrar na sua vida, no seu coração, fazer morada, todas as pessoas que querem viver uma vida de acordo com a Bíblia Sagrada, vão ressuscitar no dia da vinda de Jesus, quando ele vier nas nuvens buscar a sua igreja. Tá? Então vai ser a primeira ressurreição. E vai ter também a outra ressurreição dos mortos também. Vai ser para juízo. As pessoas que rejeitaram Jesus, que não querem, que ouviram a palavra de Deus, mas endureceram o coração. Eles também vão ressuscitar, mas vai ser para juízo, vai ser para entrar no julgamento de Deus. A Bíblia fala que o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso juízo. Mas Deus não quer que ninguém se perca. O preço que foi pago na cruz por Jesus foi um preço muito alto, para que o homem não se perca. Então eu quero contar uma experiência que eu tive maravilhosa sobre a ressurreição dos mortos.
como no primeiro vídeo que nós fizemos, né, antes de eu me converter a Cristo, eu sempre fui uma pessoa curiosa, queria saber o que acontece no mundo espiritual. E de lá para cá, Deus tem mostrado em revelação, em sonhos, muitas coisas maravilhosas que esperam aqueles que querem Cristo. Então eu vou começar a contar o sonho que Deus me deu, como será essa ressurreição dos mortos. Certa vez, ouvinte, nós estávamos no sepultamento do irmão da nossa igreja. O irmão faleceu. Aí fomos no sepultamento dele. No final do sepultamento, depois que o corpo foi sepultado, aí as pessoas foram para casa. Aí eu fiquei para trás olhando a sepultura e comecei então a falar com Deus sobre a ressurreição dos mortos. Aí eu falei com Deus: Senhor, como é que será essa ressurreição? Não tem mais nada aí. As pessoas são sepultadas. Daqui a pouco a terra come a carne, tudo se acaba. Ficam os ossos. E os ossos retirados. E a maioria dos ossos está com fogo. Não vai sobrar nada das pessoas, Senhor. Como é que será essa ressurreição? Na mesma hora, antes de eu terminar esse pensamento, falando Deus de pensamento, antes de eu terminar esse pensamento, Deus falou para mim, vai ser através do DNA. Aí eu fiquei, o DNA. Aí o que eu fiz? Eu vim para casa, aí procurei pesquisar sobre o DNA, o tamanho do DNA, quanto tempo o DNA dura. Então, para surpresa nossa, toda a terra está cheia de DNA de pessoas que morreram, que vão morrer ainda. Agora, aqueles que são crentes, servos de Deus, e vão passar pela primeira ressurreição na vida de Jesus. Aí depois que eu fiz a pesquisa, quando foi de madrugada, Deus me deu um sonho. E nesse sonho estava eu e minha esposa. Nós estávamos novinhos, nós dois novos. Nós estávamos correndo, nós dois, apostando corrida. Aparentávamos mais ou menos uns 30 anos, mais ou menos, 32, 33 anos, mais ou menos. Novinho. Então Deus, Ele me falou comigo, tá? E depois Ele me mostrou em sonho também. Ele falou e testificou em sonho que vai ser assim. Lembra como Jesus estava aqui entre nós? Todos os ensinamentos que Ele falava, que Ele passava para as pessoas, Jesus falava assim: em verdade vos digo. Quer dizer, Jesus falava e confirmava. Ele continua a mesma coisa. Ele fala e também, através da sua palavra, e também confirma através de revelações. Outra vez, amigos, nós estávamos na nossa igreja, o culto de ensinamento. Esse culto de ensinamento estava falando sobre a ressurreição dos mortos. Como será a ressurreição dos mortos? Com que corpo vai vir os mortos, as pessoas que ressuscitarem. E o estudo foi muito bom. Aí quando foi de madrugada, o Senhor confirmou de novo. O Senhor me deu um sonho de madrugada, que estava eu e minha esposa andando, novinho de novo, nós dois, eu e ela, novos, né? E eu falava para ela assim: eu te amo, eu também te amo. Mas o amor, amigo, foi um amor diferente, o amor de Deus, amor puro, muito maior que esse amor nós sentimos nessa vida. O amor de Deus, ele é além do nosso intelecto. E eu falava isso para ela, né? Estávamos nós novinhos, aparentando 30 anos, 32, 33 anos, caminhando. O que é isso? Deus testificando que verdadeiramente vai haver uma ressurreição, tá? Agora, se você quer também aquele grande dia na volta de Jesus, passar por esse processo, tá? Aceita Jesus como Salvador da sua alma e Senhor das suas vidas. Porque vai haver também outra ressurreição de morte, mas para aquelas pessoas que não querem Cristo, vai ser muito difícil, tá? Vai ser muito difícil, porque vão voltar, vão ressuscitar, não com corpo glorificado, não com corpo novo como as pessoas que querem Cristo.
tá? Vai ressuscitar com um corpo de corrupção. A Bíblia fala lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, se não me engano, versículo 2, que diz que muitos vão ressuscitar do pó da terra para desprezo e vergonha eterna. O que significa isso? Desprezo e vergonha eterna. As pessoas vão voltar, vão ressuscitar, vão sentir vergonha dos seus corpos, vai se sentir desprezado no dia do juízo, quando toda a raça humana vai se comparecer diante do grande trono branco para ser julgado segundo as suas obras. A Bíblia fala que será milhões de pessoas. Está registrado no livro lá de Apocalipse. Serão tantas pessoas que a terra não vai ter lugar para elas. Então vai ser de algum lugar no universo. Vai ser o julgamento final. Mas para aqueles que querem Cristo, eles vão voltar com o corpo glorificado. Lembra quando Jesus saiu dessa terra aqui? Ele saiu, aparentava mais ou menos 33 anos. O ministério dele aqui na terra, ele começou seu ministério aqui na terra com 30 anos de idade, durou 3 anos. Com 33 anos, mais ou menos, ele morreu e voltou para Deus. Ele ressuscitou. Por 3 dias na sepultura, mas depois de 3 dias Jesus ressuscitou. E tem prova disso. A Bíblia fala que ele foi visto indo para o céu, ressuscitado. Mais de 500 pessoas viram Jesus subir para o céu. Então, tem testemunha disso. E vai acontecer agora com a igreja. Jesus vai vir nas nuvens, das nuvens vai puxar a sua igreja como imã. Todas aquelas pessoas que pertencem a ele. Quando eu falo igreja, eu não falo igreja de tijolo, eu não falo templo de tijolo. Igreja simboliza pessoas reunidas. Pessoas, cada um de nós, somos igreja do Senhor, somos membros da igreja do Senhor. Então Jesus vai levar a igreja dele para o céu, para aquela festa da boda do Cordeiro, para ser celebrada uma grande festa das regiões celestiais. Nós fizemos um vídeo sobre isso, da boda do Cordeiro. Se você quer participar dessa grande festa, dá um passo para Jesus, dá a ele a oportunidade de entrar no seu coração, porque Jesus, ele não invade o coração de ninguém, não. Ele só entra no coração da pessoa, se a pessoa abrir o coração. Ele diz registrar na sua palavra, na Bíblia Sagrada: eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Ele está falando a porta do coração. Só nós temos a chave dessa porta, só nós podemos permitir que ele entre na nossa vida e faz morada. Ele continua batendo na porta do teu coração, amigo. Dá a Deus uma oportunidade de entrar na sua vida, no seu coração e fazer morada. Você vai ver a diferença. Você vai provar a verdadeira liberdade. Tá? Deus te abençoe. Fique com essas palavras. Em nome de Jesus. Amém.